pessoal, seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber nossas notificações. Já deixa o seu like aí, larga de ser mendigo de like, não vai cair só a mão. Se você não gostar, no final do vídeo você tira, tá? Hoje a gente vai falar sobre João, capítulo 16, já passamos aí de 2/3 do livro de João, e hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. E que obra que é essa que não é a obra de Jesus? Ou será que é a obra de Jesus? Ou será que não é? Ou será que é? Bom, vamos ver. Sem perca de tempo, né? Então, João 16. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas de fato. Virá o tempo que, quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem o Pai e nem a mim. Tá? Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se do que avisei e não lhes disse isso no princípio porque estava com vocês. Então aqui Jesus estava continuando falando sobre a questão do mundo odiar os discípulos e persegui-los, e aqui iria continuar no mesmo, então emendando o vídeo da semana passada. E justamente Jesus fala isso para prevenir essas pessoas, esses discípulos, esses apóstolos, das questões que ainda viriam. Tá? E ele começa a falar sobre a obra do Espírito Santo. Então ele fala que vai vir algo muito terrível, vamos dizer assim, uma perseguição, só que vai acontecer outra coisa junto. E aí ele vai falar aqui: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de você encheu-se de tristeza. Ou seja, os discípulos não entendendo o que ele estava falando, e o coração deles se entristeceu. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus falando aqui que condicionalmente era importante que o Jesus ele fosse para Deus, nesse caso aí sendo crucificado, né, e obediente, para que depois ele enviasse, pudesse estar enviando o Espírito Santo, conselheiro, para nós. E aí ele fala sobre o Espírito Santo, que quando ele vier, a missão dele vai ser o quê? Ó? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é essas três coisas, né? Primeiro, do pecado, porque os homens não creem em mim. Então ele está falando que as pessoas têm que ser convencidas, na verdade, do pecado, porque não creem em Cristo. Da justiça, porque ele vai para o Pai e vocês não me verão mais. Então quando ele fala que vai para o Pai, que você fica difícil ver uma justiça que não é aparente, não é concretizada imediatamente, apesar de estar resolvida. E o juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Então ele está falando aqui primeiro de uma questão dos homens não creem nele, outra de uma questão de lei de Deus, algo que vem de Deus como a justiça até nós, e o juízo, que na verdade é quando acontece o julgamento, e essas pessoas também podem estar enquadradas sobre debaixo desse juízo, né? Porque aí na verdade quando ele fala de juízo aqui, ele está falando de forças espirituais atuando. Quando ele fala que, ó, porque o príncipe desse mundo já está condenado, falando a respeito aqui de diabo, de Satanás. Tenho ainda muitos que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Então Jesus ele deu uma acalmada nas coisas que ele ia falar, e aí ele cessou de falar muitas coisas porque os discípulos não iam suportar a questão da revelação. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e eu lhes anunciarei o que está por vir. Então aqui ele está falando basicamente sobre o papel que o Espírito Santo ele vai ter guiando a gente, tá? E não falando dele mesmo, mas que ele é algo interdependente entre Jesus e Deus. Então o Espírito Santo ele tem essa coesão entre o Pai e o Filho, tá? E aí ele fala que o papel do Espírito Santo justamente é ele me glorificar, porque receberá um que é meu
ao torná-lo conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao meu Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, tudo vem do Pai, só que o que é do Pai é do Filho, o que é do Filho ele se torna conhecido ao Espírito. É algo que é imediato, tá? Mais um pouco e vocês já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E ele falando aqui a respeito da questão da crucificação, onde na verdade ele iria sumir de repente, assim, vamos colocar assim, sumir, não sumir, né? Ia morrer, mas ficar assim, sem esperança, o ar de que Jesus ele estaria perto. E aí ele fala que não vai ver esse tipo de pessoa, tá? Então a gente vai ficar por aqui. A gente entendeu quanto à questão da obra do Espírito Santo e como ela é importante para manter a coesão, o futuro e as novas gerações dentro da igreja, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Já deixa o seu like aí, não esquece. Em nome de Jesus, amém.